Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Você que me assiste ao vivo e você também que assiste a gravação. A proposição deste evento online ao vivo é falar um pouco sobre a jornada de autoconhecimento pelos caminhos do tarô. Na chamada de divulgação, eu coloquei duas perguntas. O que é a jornada de autoconhecimento pelos caminhos do tarô e como são interpretados os arcanos maiores do tarô nessa jornada? Mas antes, na introdução, deixa eu falar um pouco sobre autoconhecimento. Autoconhecimento é uma palavra que insere em si um contexto muito amplo. E há muita gente falando e escrevendo sobre autoconhecimento, nas mais diversas abordagens. Mas o que é, de fato, autoconhecimento? Autoconhecimento nada mais é do que conhecer-se a si mesmo. E eu pergunto a você, você se conhece? E mais, vamos simplificar. Quanto de você já conhece? O que você já conhece de si? São perguntas que vão puxando outras perguntas e vão nos colocando num emaranhado de perguntas para as quais nós não temos respostas sinceras e verdadeiras. Nós pensamos que nos conhecemos. Na verdade, nós conhecemos um pouco daquilo que exteriorizamos através da nossa personalidade. Mas o que somos dentro desta personalidade? Quem é esse ser que se manifesta através dessa personalidade com pensamentos, atitudes, comportamentos, ações, com emoções, sentimentos? Quem é esse ser? E de onde vêm todas essas emanações? O autoconhecimento, de um modo geral, passa por três perguntas clássicas. Quem sou eu? De onde vim? O que estou fazendo aqui? E uma quarta pergunta, para onde eu retornarei? Ou para onde eu vou? Mas são perguntas que nós ainda não conseguimos responder. Se nós não conseguimos responder nem mesmo quem sou eu, que dirá as demais perguntas? O que eu estou fazendo aqui? Bom, essa pergunta é relativamente fácil de responder. Não para a maioria, porque a maioria dos seres humanos vive desconectado de si. E essa pergunta, o que estou fazendo aqui, só é possível ser respondida quando nós nos voltamos para dentro de nós e nos reconectamos com a nossa essência, da qual nós, em algum momento, nos desconectamos. Então, o autoconhecimento é um processo que envolve um estudo inicial, uma introdução, nós temos que estudar, sim. O autoestudo, que é o estudo de si mesmo, a autoobservação constante e permanente, e a parte mais complexa do autoconhecimento é o trabalho interior, o trabalho de transformação da consciência, de transmutação da velha consciência numa nova consciência, de transmutação do velho ser em um novo ser. Esta é a parte mais difícil do autoconhecimento. No entanto, sem esta parte, sem esta etapa, nós jamais vamos nos conhecer. E ainda assim, nós não vamos chegar à totalidade do nosso conhecimento sobre nós mesmos. Então veja que o autoconhecimento é algo
extremamente complexo, mas que pode ser desenvolvido através de metodologias, através de escolas, através de pessoas que já trilharam boa parte desse caminho com uma certa simplicidade, descomplicando toda essa complexidade. Porque, na verdade, a parte inicial do autoconhecimento é a parte teórica e a parte seguinte é a parte prática. A condução da parte teórica qualquer um pode conduzir, ou até por conta própria a pessoa pode iniciar os estudos. Mas quando chega na parte prática, é necessário alguém que lhe dê suporte. Esse alguém pode ser um mestre, um professor, um instrutor, um terapeuta, não importa. Mas tem que ter alguém que lhe dê suporte e oriente nesse caminho. Quando você começa a adentrar no terreno do desconhecido de fato. E essa parte prática, que é a parte do trabalho regenerativo da consciência, trabalho da transformação da consciência, da transmutação do velho ser no novo ser, da velha consciência na nova consciência, requer o acompanhamento de alguém que tenha experiência nessa jornada, nesse caminho do autoconhecimento. Mais adiante, quando você consegue alcançar um autodomínio, quando você consegue alcançar um certo grau de maturidade e uma consciência já bem desperta, você pode dispensar todos os mestres, gurus, instrutores e então se encaminhar com as próprias pernas. Mas isso é relativo a cada um. Pode ser que para uns essa etapa do auxílio demore alguns anos, para outros algumas encarnações. Então essa é uma introdução falando sobre o autoconhecimento. Agora vamos às nossas questões. Eu levantei aqui algumas perguntas que normalmente as pessoas me fazem a respeito dessa jornada. E antes de mais nada, eu vou explicar por que eu resolvi fazer essa jornada pelos caminhos do tarô e não pelo caminho do tarô. Bom, a questão de pelos caminhos e não pelo caminho, ela é explicada pelo fato de que nós podemos traçar muitos caminhos através dos arcanos maiores e dos arcanos menores do tarô. Então, pelos caminhos. Como o meu trabalho é um trabalho que respeita a liberdade dos estudantes, dos iniciantes e dos iniciados já, respeito ao livre-arbítrio, e eu preferi deixar isso em aberto, para que cada um siga o seu próprio caminho, construa o seu próprio caminho, sob a minha instrução, minha orientação, mas eu jamais interfiro, jamais imponho regras, jamais imponho qualquer tipo de constrangimento e também não exijo fidelização. Evidentemente que a jornada tem as suas regras e os seus princípios, mas são apenas no campo da ordenação, da organização e da sistematização da jornada em si. Bom, o que me inspirou a desenvolver essa jornada vem de há mais ou menos 13, 14 anos passados. Num mini curso, numa escola da antroposofia, eu assisti um mini curso, né, sobre os 22 arcanos maiores do tarô como uma jornada de autoconhecimento. E aquilo ficou me matutando, me perturbando. Foi preciso um longo período, anos de amadurecimento, até chegar no ponto em que eu me senti preparado para lançar esse trabalho.
Então lancei esse trabalho com o título de Pelos Caminhos do Tarô, uma jornada de autoconhecimento em busca do ser. Nós já estamos indo para a 7ª edição. Nós estamos em fevereiro de 2025, no próximo mês de março inicia a 7ª edição. E a cada edição, essa jornada vem evoluindo, vem melhorando, assim como nós estamos evoluindo. Então vamos lá, o que é essa jornada? É um trabalho de autoconhecimento. Tem formato de curso, mas não é curso. Por que não é curso? Porque não tem matérias prontas que são ensinadas. É literalmente como se eu fosse trabalhar com a matéria-prima que vem em cada turma. As pessoas, os participantes, são a matéria-prima que eu vou trabalhar, a sua transformação de um ser bruto num ser brilhante, num ser de ouro. Então, eu prefiro dizer que é um trabalho de autoconhecimento que nós vamos desenvolvendo conjuntamente. Eu sou apenas um instrutor, mas eu sou também um companheiro de caminhada. Como são interpretados os arcanos maiores do tarô nessa jornada? Bom, em primeiro lugar, vamos entender o seguinte. Isso que vocês conhecem em grande parte como tarô não é o tarô. São práticas relacionadas com o tarô. Ou seja, o jogo das cartas não é o tarô. São jogos de cartas baseados no tarô. São práticas do tarô, com o tarô. Tanto é que existem as centenas ou talvez milhares desses oráculos de consulta ou jogos de cartas espalhados pelo mundo afora, com interpretações as mais diversas. Então, costuma-se dizer o tarô tal, o tarô de Marsella, o tarô mitológico, o tarô egípcio, o tarô dos anjos, o tarô disso, o tarô daquilo. Na verdade, tudo isso está errado. Deveria se dizer o oráculo, o jogo das cartas, mas não o tarô do fulano de tal. E isso não invalida essa prática do tarô como o jogo de cartas, seja para adivinhação, especulação ou para o autoconhecimento. Muito pelo contrário, funciona como uma ferramenta extraordinária para o desenvolvimento da intuição. Ferramenta esta que é fundamental no mecanismo da sincronicidade também. Então, é válido, mas é errado dizer que isso é o tarô. Quando alguém cria um desses jogos de cartas e intitula como o tarô com o seu nome, como tem alguns autores, o tarô do fulano de tal, o tarô do ciclano, isso está totalmente errado do ponto de vista daquilo que é o tarô. E essa compreensão do que é o tarô, ela só é alcançada através de uma longa meditação e não através somente de estudos teóricos, didáticos, literais. Os estudos são fundamentais, eles formam fundamentação, a base do conhecimento. Mas, num certo momento, você tem que abandonar esses estudos e ir para a parte prática. E a parte prática é totalmente intuitiva. Então, começa a fase dos estudos intuitivos. Só que nessa fase dos estudos intuitivos, é preciso ter muito cuidado, porque quando vem um lampejo intuitivo, ele geralmente não é muito claro. Há um tempo de espera para a sua confirmação. E a sua confirmação virá através de alguns sinais. Pode ser um livro, pode ser uma conversa com alguma pessoa, ou qualquer outro sinal que vai aparecer. A partir dali, juntando diversos elementos que vão aparecendo como sinais, nós vamos formando um mosaico que nos dão um patamar adiante na compreensão do que é o tarô. Então essa é a metodologia de estudo do tarô, para se saber o que ele é de fato.
envolve fundamentalmente muita intuição. E o tarô, então, o que é? O que ele vem a ser? No meu ponto de vista, o tarô é um grande roteiro da evolução humana, grande roteiro da evolução da humanidade, que foi simplificado na forma de jogo de cartas, talvez, para que ele se perpetuasse e quando esta humanidade, esta nossa civilização estivesse amadurecida suficientemente para poder compreender e receber esses conhecimentos, então o tarô começaria a se revelar. E é o que está acontecendo agora, o tarô começa a se revelar. Então, na minha visão, o tarô, que é dividido em arcanos maiores e arcanos menores, como certamente você sabe, os arcanos maiores representam a jornada de regeneração da consciência decaída e aprisionada na matéria. E os arcanos menores, segundo alguns místicos, representam as 4 grandes iniciações espirituais depois de feita a regeneração da consciência decaída na matéria. No meu entendimento, nós podemos inserir o tarô na árvore da vida. Os 22 caminhos da árvore da vida são os 22 arcanos maiores, os caminhos regenerativos, os caminhos de resgate dessa consciência que está decaída e aprisionada na matéria, em Malkuth, no mundo. E os arcanos menores formam 4 grandes iniciações através das 10 sefirot da árvore da vida na subida de Malkuth a Keter. E sendo que as cartas da Cortes representam os 4 aspectos da personalidade que precisam ser transcendidos para se alcançar a iluminação espiritual. Essa é uma explicação simples do meu entendimento, de acordo com o meu entendimento do que vem a ser o tarô. No entanto, no conceito geral, popular, os arcanos menores eles representam apenas aquelas coisas relacionadas com o cotidiano, com a vida cotidiana. Eu acho que não é bem assim. Eu acho que aquilo que é muito complexo é envolto na embalagem mais simples para não despertar a curiosidade daqueles que não estão prontos para lidar com algo tão importante, tão complexo e tão profundo. Mas esse é o meu entendimento. Não estou me colocando como dono da verdade absolutamente. Amanhã ou depois, esse entendimento poderá se ampliar e talvez parte ou tudo que eu falei aqui hoje e que eu venho falando entre em contradição com essas novas revelações que virão. Outra pergunta que me fazem frequentemente: qual tarô eu utilizo na jornada? Como eu disse há pouco, não existem tarôs, existe o tarô. Os oráculos, jogos de cartas, são apenas elementos físicos de uma das práticas do tarô. Mas na jornada eu não utilizo as cartas como jogo, não ensino a jogar as cartas, que é outra pergunta que me fazem frequentemente, se vamos aprender a jogar as cartas, fazer consultas. Não, nada disso. Logo mais eu vou explicar como é desenvolvida essa jornada, etapa por etapa, através dos 22 arcanos maiores do tarô. Então, nós vamos trabalhar somente com os arcanos maiores. Os arcanos menores nós não vamos usar. De acordo com o meu entendimento, as iniciações que se faz com os arcanos menores são muito complexas e eu não me sinto preparado para conduzi-las ainda. Qual é a duração dessa jornada? Ela tem uma duração efetiva de 22 semanas. Cada semana um dos arcanos maiores vai sendo trabalhado ao vivo, online, em um encontro semanal online ao vivo. No entanto,
Além dos encontros ao vivo dessas 22 semanas, nós disponibilizamos um rico conteúdo para estudos na plataforma da jornada. E nessa plataforma da jornada você terá acesso por 12 meses, um ano. As 22 semanas compreende mais ou menos 6 meses, um pouquinho mais, um pouquinho menos, depende do andar das coisas. E você tem acesso ainda por mais 6 meses para estudar os conteúdos da plataforma e rever as gravações dos encontros ao vivo que são disponibilizadas lá. Então são 22 encontros ao vivo, um por semana, de 2 horas cada um, e nesses encontros então há muita interatividade. Cada encontro tem um texto base de orientação do material que será estudado, das reflexões e estudos, e tem a parte da interatividade, onde eu vou trabalhar realmente os conteúdos que são trazidos pelos participantes. Então, são essas algumas perguntas que surgem, e se você tem alguma pergunta mais, pode colocar no chat que eu respondo em seguida. Então, vamos à estrutura da... Antes, vamos... Seguinte, quem pode fazer essa jornada? Qualquer pessoa que esteja sentindo chamado, qualquer pessoa que queira iniciar-se no autoconhecimento ou aprofundar-se um pouco mais no seu autoconhecimento, caso já tenha iniciado esse processo em si. Então, qualquer pessoa pode participar, desde que seja pelo menos de 16 anos para mais, né? Quais são os benefícios, né? São vários os benefícios, né? Um despertar da consciência com novas percepções. Na verdade, o trabalho todo visa exatamente tornar o ser humano mais consciente de si, ou melhor, autoconsciente. E ao longo da jornada vão sendo trabalhadas várias situações em paralelo, como, por exemplo, os 4 caminhos espirituais, né? São trabalhados também em paralelo com a jornada. Os corpos da personalidade, os 7 corpos e 7 níveis de consciência, 7 planos de evolução, tudo isso vai sendo trabalhado e desenvolvido, né, através da jornada. Então, são muitos benefícios: elevação do nível de consciência, melhora considerável na saúde, claro, porque nós sabemos que as doenças são reflexos das desarmonias, dos desequilíbrios mentais e emocionais, né? Capacitação para pensar e não mais ser pensado pelos outros. Esse é um problema seríssimo do ser humano, que acha que pensa, mas na verdade não pensa, reproduz pensamentos, e seus pensamentos em grande parte são reações a emoções e a instintos. Desenvolvimento da espiritualidade consciente e independente é o 4º caminho, né? Os 4 caminhos espirituais que nós vamos desenvolver dentro dessa jornada, e o 4º caminho é a nossa meta, então, que é o ser autoconsciente, desenvolvendo a sua espiritualidade consciente e independente. E quando se fala de espiritualidade, também cabe esclarecer que nós não entramos em nenhuma questão religiosa, absolutamente não, que espiritualidade, no nosso ponto de vista, é o autoconhecimento, é conhecer-se como natureza espiritual, como ser espiritual, né? Isso é o autoconhecimento. Uma pergunta aqui da Cris. Professor, por favor, como funciona o suporte individual? Isso é uma parte importante na jornada também.
e que está tudo incluído no preço da jornada. Tá? Então você vai ter os 22 encontros ao vivo, online, um por semana. Você vai ter todo o material disponível na plataforma para estudo, com um vídeo gravado, com textos para leitura, estudo, meditações, músicas para relaxamento e o texto base de cada semana também vai estar disponível, além das gravações dos encontros ao vivo que ficam disponíveis para rever. E tem suporte individual também. O que é suporte individual e como ele funciona? Evidentemente, quando iniciamos um trabalho de autoconhecimento e começamos a trabalhar questões um pouco mais profundas, as nossas sombras, por exemplo, começa a aflorar algumas questões que às vezes nos desestabilizam emocionalmente. E é necessário um suporte terapêutico, um suporte pessoal, individual. Então isso faz parte, é só agendar um horário comigo, qualquer um dos participantes vai ter, quantas vezes for necessário ao longo da jornada, vai ter esse suporte individual, que é como uma terapia. Né? Isso faz parte então da jornada também e não tem custo adicional. Então vamos ao programa da jornada. Né? Bom, os 22 arcanos maiores do tarô, nós dividimos em algumas etapas. Né? Então a primeira etapa compreende os arcanos, a primeira etapa de fato é o arcano 0, o louco, que é onde nós vamos olhar para os nossos potenciais latentes, nossos potenciais inatos que ainda estão por serem desenvolvidos. Né? Nós vamos olhar para o grande abismo que existe entre a nossa realidade, né, e a nossa origem, onde nós estamos e a nossa origem. Esse grande passo, então, passando por esse abismo, vai ser dado através dos demais 21 arcanos, que se inicia com o mago e termina com o mundo, arcano 1 e arcano 21. Na primeira etapa, nós utilizamos os primeiros 4 arcanos, o mago, a sacerdotisa, a imperatriz e o imperador. Esses 4 primeiros arcanos formam a nossa personalidade. Nós estudamos através deles a nossa personalidade e a nossa individuação, nossa individualidade e o processo da individuação. É trabalhado e desenvolvido nesses 4 primeiros arcanos também o quaternário vou chamar assim, quaternário da criação. Ideia, pensamento, forma e manifestação. Então, o mago é o princípio masculino gerador da ideia. A sacerdotisa é a natureza matriz feminina que concebe a ideia e gera o pensamento. Gerado o pensamento, a imperatriz, o arcano 3, cria a forma, a imagem mental. Então nós já temos a ideia, o pensamento e a forma. Já temos uma forma-pensamento, uma ideia criada no plano mental. E depois vem o 4º arcano, então o imperador, que é o arcano no qual nós trabalhamos a manifestação da ideia no plano material. Então esse quaternário ele pode ser aplicado em todos os tipos de atividades que quisermos, onde nós queremos aplicá-las. É uma regra, uma fundamentação básica para tudo. Tudo que nós queremos construir na vida, realizar, passa por este processo. E quando fazemos esse processo conscientemente, as coisas acontecem de maneira muito mais tranquila. Então, ideia, pensamento, forma, manifestação. E nesses 4 primeiros arcanos, então, nós estudamos também os 4 corpos da personalidade. O corpo físico, o corpo astral emocional, o corpo mental e o corpo causal.
Eu estou usando uma nomenclatura bem simples e que você vai encontrar outros nomes diferentes. Alguns consideram o segundo corpo como o corpo etérico ou perispírito. Na minha concepção, essa nomenclatura, essa minha abordagem, simplifica as coisas e facilita o entendimento do estudo da personalidade. Porque este corpo etérico ou perispírito, no meu ponto de vista, ele é uma matriz dentro do qual estão os demais corpos sutis. E ele é a matriz que é o projeto do corpo físico. Então eu não considero ele como segundo corpo. Então nós estudamos isso também. Depois, na etapa seguinte, é vida e consciência. Então, arcanos 5, 6 e 7. A alma, o destino, o livre-arbítrio e a consciência. O arcano 5, o grande sacerdote, que equivocadamente é interpretado pela maioria dos tarólogos como o Papa, como a moral, a religião. Na verdade, não é isso. Isso é uma interpretação que se deu a partir da concepção do tarô no cristianismo europeu, lá no século XIV, XV, se não me falha a memória. Então, foi uma concepção, a maioria desses jogos de cartas, desses oráculos que vocês utilizam, foram e são, continuam sendo estruturados, desenhados, organizados, tomando por base essa visão do cristianismo daqueles séculos passados. Então, no lugar do grande sacerdote, que é aquele que nos traz as revelações dos mistérios da vida e da alma, colocaram o Papa como o moralizador da religião, da ordem, tudo. Isso é uma contradição. Quando se estuda o próprio número 5, que é a essência desse arcano, se percebe que é uma total contradição. O arcano 6 é o arcano da escolha, né? O ser humano dotado de livre-arbítrio e destino, dotado de karma, livre-arbítrio e destino. E o arcano 7 é o arcano da consciência, né? A nova consciência. Então, nesses 3 arcanos, nós trabalhamos esses 3 aspectos: vida, alma, destino, livre-arbítrio e consciência. Depois vem a etapa seguinte, os arcanos 8 e 9, as diretrizes da evolução espiritual. O ser justo e ético à semelhança do Criador e a busca pela sabedoria. Então, o arcano 8 é o arcano da justiça, da ética, do poder exercido com base na ética e na justiça, que o ser humano, então, desenvolve-se como um ser justo e ético. E o arcano 9 é o arcano da culminância da nossa evolução, né? Compaixão, amor, sabedoria. Então, justiça, amor e sabedoria. Esse é o plano do trabalhado e desenvolvido nos arcanos 8 e 9. Depois nós temos o arcano 10, a roda do destino, interpretada nos tarôs, nos jogos das cartas, como a roda da fortuna. Sorte ou azar, né? Na verdade, a roda do destino, né? É o primeiro testamento que nós fazemos diante de tudo aquilo que nós aprendemos, porque essas etapas anteriores dos arcanos de 1 a 9 é uma etapa de estudos, é uma etapa de aprendizados. Então temos o grande testamento no arcano 10, a roda do destino. Depois nós entramos na parte dos trabalhos regenerativos da consciência decaída na matéria, efetivamente, que começa no arcano 11 e vai até o arcano 19. Então, as experiências e provações regenerativas para a evolução espiritual. No arcano 11, a força interior, a harmonia das nossas 3 naturezas, é outro aspecto que nós vamos aprender, nós vamos desenvolver nos nossos estudos, as nossas 3 naturezas, a natureza animal, a natureza humana e a natureza espiritual, e como integrá-las, como harmonizá-las. O arcano 11 é o arcano que
busca essa harmonização, o arcano da harmonia, essa força interior, não uma força como nós entendemos, a força bruta. É a força da harmonia das nossas três naturezas, que quando alcançamos essa harmonia, então podemos nos resignar diante do todo, que é o arcano 12, a resignação, conhecido popularmente como o enforcado. Muito estranho, né? Porque o sujeito está sendo enforcado pelos pés. Na verdade, ele está pendurado, com a cabeça voltada para a terra e uma aura de luz, aura iluminada, tranquilidade, serenidade. Qual é o significado desse arcano? Depois de ter me harmonizado com as minhas três naturezas, e isso implica a minha harmonização com o todo, com todas as manifestações da natureza, eu me resigno e ofereço os melhores dos meus dons e talentos à Terra, ao mundo, estando espiritualmente ancorado. Esse é o significado do arcano 12. Feito isso, essa resignação, essa entrega, então nós estamos prontos para a grande transmutação, grande transformação, o renascimento na imortalidade, o arcano 13. Erroneamente, equivocadamente interpretado como a morte física, como o caveirão, o ceifador de vidas. Isso é um equívoco da ignorância popular. Na verdade, o arcano 13 é o arcano da vida imortal, da vida que transcende a matéria. Veja, 13, 1 e 4, 1, 3, 4. A matéria é a transcendência da matéria, a vida que transcende a matéria e se eterniza na imortalidade. Após isso, então, vem a temperança, que é a integração. Então, nesse arcano da integração, nós trabalhamos vários aspectos que precisam ser integrados em nós. E a nossa integração com o todo também. Por exemplo, integração da nossa mente concreta e a mente espiritual, com os seus subplanos, a mente material com seus subplanos, a mente espiritual com seus subplanos. Nós estudamos isso e fazemos a integração, trabalhamos a sua integração. A integração dos nossos 7 corpos, como nós já estudamos eles na fase inicial. Depois, então, vem a paixão, o arcano 15. E esse arcano é muito importante para quem se embrenha no caminho espiritual. E é um arcano no qual se vê muita gente pegar o desvio do ego, da ego-espiritualidade. Então, aquele sujeito que começa de uma maneira humilde, fazendo um trabalho maravilhoso, quando começa a ganhar uma certa fama, se apaixona pelo seu trabalho, se apaixona pela sua espiritualidade e coloca-se à frente da mensagem, tornando-se o centro das atenções. E esse é um risco muito grande que acontece com muitos espiritualistas, com muitas pessoas que se dedicam a trabalhar para desenvolver o autoconhecimento das pessoas, dos outros. Então nós trabalhamos todas as paixões através desse arcano 15. Depois é o arcano 16, então a desilusão, porque quem está apaixonado está iludido, quem se envolve com paixão se ilude. E aí vem a desilusão, que é o arcano da torre. Então nós vamos olhar para as nossas ilusões. E olha, elas são muitas. Elas são muitas. Vocês não têm noção do quanto vocês estão iludidos. Vocês não têm noção de quanto o ser humano anda envolto em ilusões. São tantas, que quando nós começamos a olhar para elas, nos envergonhamos. Feito isso, desconstruímos as nossas ilusões, então surge a esperança no arcano 17, a estrela. Uma nova visão, um novo rumo. A estrela guia o mestre que nos conduz, o nosso mestre interior que nos conduz na jornada espiritual. É o arcano da esperança. Mas não aquela esperança expectativa ilusória. A esperança que surge depois do amor, do perdão, do trabalho, da confiança e da fé. Então, a esperança. Por isso que a esperança é a última que morre.
porque ela deve ser a última que nasce, fruto do trabalho desenvolvido através das etapas anteriores. E aí nós nos preparamos então para o grande crepúsculo, aquele crepúsculo que antecede o dia radioso do sol, da completude, da iluminação. É um mergulho profundo na alma, onde ainda se encontram algumas sombras que precisam ser eliminadas e iluminadas. É o crepúsculo que antecede a grande noite obscura da alma dos místicos. Então nós também estudamos, observamos aquelas pequenas noites obscuras da alma que acontecem em vários momentos de dificuldade da vida conosco também. E aí vem a completude, o sol, o arcano radiante da iluminação da consciência, que é a nova inocência. Então, o novo ser agora renasce uma inocência, uma pureza, uma completude, que é o arcano 19. Então, esta etapa é a etapa dos trabalhos regenerativos da consciência, que se habilita a enfrentar o juízo, então, em seguida, o arcano 20, que é o segundo testamento, o segundo grande testamento, o arcano do juízo, para então, na última etapa da jornada, alcançar o reino interior, no arcano 21, que é o mundo, o ser autoconsciente e a autorrealização no mundo. Então, esta é a sequência como nós desenvolvemos os estudos, as reflexões e os trabalhos através dessa jornada de autoconhecimento pelos caminhos do tarô, uma jornada em busca do ser. Por que em busca do ser? Porque o ser verdadeiro é desconhecido. Todo buscador é um buscador de si mesmo. Então, busca do ser. Esse é o caminho que nós percorremos através dos 22 arcanos maiores do tarô. Bom, para finalizar, então, eu quero deixar aqui um convite para você. Acesse o link que está junto a este vídeo, abaixo aqui, no canal do YouTube, e dê uma olhada no conteúdo da jornada, faça a sua inscrição e aproveite essa oportunidade que a vida está lhe dando. Se você está sentindo um certo desconforto interno, se você está sentindo uma certa inquietação, se está sentindo algo que não compreende bem, entenda que isso é um chamado da sua alma para você despertar, um chamado para você buscar um caminho de autoconhecimento. Então, faça a sua inscrição. O preço é super acessível e tem mais a condição de assinatura, plano por assinatura. Por que foi criado esse plano por assinatura? Porque essa jornada, ela não é uma jornada única de início e fim. Você pode fazer só uma jornada das 22 semanas, com acesso na plataforma por ano e pronto, encerrou. Mas o que acontece? Tem gente que quer continuar. E a recomendação é, continue. Não custa muito, são R$90 por mês. R$90 por mês e você vai fazendo. Termina uma turma, começa outra e você continua. Ah, mas vai repetir, não tem graça. Não repete nada. Quem está me acompanhando desde a primeira edição sabe e pode testemunhar que nenhuma edição repetiu a anterior. É um trabalho que vai evoluindo. É como se nós fôssemos andando e atraindo as pessoas que vêm caminhar conosco nessa jornada. Então, tem essa opção também do plano de assinaturas. Então, faça a sua inscrição, aproveite a oportunidade, porque as vagas são limitadas. É um trabalho que eu desenvolvo com grupos pequenos. Não dá para trabalhar com grupos muito grandes nessa jornada.
Então, aproveite essa oportunidade. Eu acredito que o que eu precisava passar de esclarecimentos sobre essa jornada está aí. Acesse o site luzdaconsciência.com.br e você vai ter todas as informações sobre a jornada, sobre o meu trabalho de um modo geral. Lá tem os textos base de cada um dos arcanos publicado. A cada semana é publicado o texto base, que é desenvolvido, sobre o qual é desenvolvido o estudo, as reflexões, né? Tem outros artigos de leitura, tem muito material bacana nesse site. E o que mais que eu tinha que mostrar, falar aqui agora? Acho que é isso, né? Então, agradeço pela atenção e espero você no dia 11 de março. Antecipa a sua inscrição e vem fazer essa jornada comigo. Muito obrigado.